São 8 horas, a gente está aqui na Praça Generoso Marques, a gente vai acompanhar uma peça de rua agora e a gente quer descobrir os bastidores, os desafios de se encenar na rua sem a infraestrutura de um teatro, sem a ajuda de grandes produções e a praça está vazia, não tem muita gente porque é feriado hoje, é sexta-feira santa, as lojas estão fechadas, então a gente vai ver se vai ter público e como que eles se saem nessa encenação. Então eu vou conversar com você para saber qual que é o maior desafio assim para encenar e fazer a peça toda assim. Eu acho que é a reação de quem está assistindo, porque você tem que fazer com que a pessoa que esteja assistindo se sinta envolvida com a história em si. Acho que isso que é o mais difícil. Como que é toda a preparação anterior de ensaios, de preparar a peça mesmo até chegar no dia da apresentação? Os ensaios são semanais, a gente está ensaiando há quase um ano mais ou menos, e é uma coisa bem completa, porque a gente trabalha com voz, trabalha com corpo, não somente com atuação em si, a gente trabalha com outros exercícios, a parte teórica. Na rua, assim, é difícil porque a gente tem que montar o cenário, assim, no meio de todo mundo, né? E aí tem as pessoas que podem ver e às vezes a gente pode estragar uma surpresa, tipo, se vestir no figurino e tal. Mas isso tudo bem, assim, porque, né? Porque às vezes uma criança vê, por exemplo, se chega uma criança antes da peça e vê a gente assim, a gente já tem que como se fosse encenar, entendeu? Pra ela ficar meio já pra peça na hora. Qual que é a dificuldade? Vocês são uma companhia ainda pequena. Sim, a gente é bem independente, assim, a gente se juntou e decidiu fazer, vamos fazer um grupo? Vamos. Então, a gente, por sorte, a gente conseguiu pegar uma sala lá no Guaíra, né, pra ensaiar. E é isso aí, a gente começou com dinheiro zero, assim, então a gente tá fazendo essas peças itinerantes também para tentar conseguir arrecadar uma grana para nós, para conseguir divulgar o grupo e tudo mais. A gente foi arrecadando, quem quiser nos ajudar, a gente passa o chapéu e tudo mais. A gente vai entrar aqui agora ver o cenário deles. São eles mesmos que produzem, que fazem e que montam o cenário, né, da peça. É um cenário só em vários. São cortinas que vão se abrindo, né, como a gente pode perceber, e aqui é a terra do nunca. Para você, qual que é a dificuldade de encenar na rua? Encenar na rua é muito complicado porque a gente tem que competir com os demais sons da cidade, né? Carros, pessoas, então o exercício de voz é mais complicado. Essa diferença de teatro e rua é bem perceptível, assim, bem... E é legal que na rua tem uma interação até maior com o público. No teatro parece que eles criam uma barreira, por mais que inconsciente, você afasta o público do ator. Na rua é uma coisa muito informal, então você tem acesso muito fácil. E isso é uma coisa muito legal. Você quer ser ator, seguir essa carreira? Ou... Eu não me vejo como ator, porque eu creio que é difícil. Assim, a gente treina e vê a dificuldade que é, mas eu acho que a atuação para qualquer um é importante em qualquer âmbito da vida. Você vai fazer faculdade, você vai ter que apresentar alguma coisa, você vai ser um empresário, você vai ter que apresentar a sua ideia, então o teatro te dá ferramentas para isso. Mas você considera que seja difícil? É difícil porque a sociedade, os pais, o próprio sistema, ele cobra algo que nesse ramo a gente não vai encontrar. Por exemplo, se eu falar para o meu pai, eu quero ser ator, ele fala, vai fazer malhação. Assim, não é assim que funcionam as coisas. São poucas pessoas que se dão bem num ramo desse e acaba ignorando os demais, sabe? Não dá o devido valor ao ator em si, a peça de teatro, vangloria a TV em si, por isso é mais complicado. Hoje é sábado, dia 4 de abril, e a gente está aqui no Teatro Lala Schneider, onde a gente vai acompanhar os bastidores da peça O Alto da Compadecida. Ontem, a gente acompanhou
uma peça de rua. Descobriu todos os problemas e as dificuldades que eles têm na rua. Hoje a gente vai ver como que funciona aqui com a infraestrutura do teatro. Vem com a gente? A gente vai invadir um pouquinho. Ok. Se precisarem que a gente saia, vocês podem Não, falar, não, fica à bom? vontade. Você não for muito tio. A gente vai mostrar a correria aqui pra ver como A correria do tio. a correria de vocês se arrumando. 400 peças ao mesmo tempo. Nossa, eu tô verde ainda. Você tava em outra peça? Tava em outra peça. É que eu fiz de tarde, eu fiz um infantil. Aí eu fico inteirinha verde. Então, olha, tá tudo Fizemos verde ainda. duas peças, mais ou menos, até agora. Essa é a terceira, minha, da Ingrid, a terceira, tua A segunda. minha... Não, é a terceira, porque Terceira, eu operei, né? é. Eu operei macho. Eu operei de duende hoje. Período do Isso daí tem que trocar toda a maquiagem, toda a figurinha, correr. Tudo. E não, e era em outro teatro. E é- As unhas estão verdes ainda lá. A única... Você é o diabo, então. No caso. Reconhece a maquiagem? Trabalhosa essa maquiagem. É, essa é. Como que é pra vocês? Ter que fazer a própria maquiagem? Já se acostumaram? Foi difícil aprender? Como é que foi? Tranquilo. No começo você pena um pouco, porque você não sabe direito como fazer, mas nos últimos 15 anos. Digo, depois de umas 2, 3 apresentações que você faz, você já se acostuma. Aí já fica mais natural, fica mais fácil, mais rápido. O primeiro dia é bem demorado, mas depois é tranquilo. Essa história que existem maquiadores, que nem maquiar os atores, é lenda. Isso é mistério. A menos que o seu nome seja Fernanda Montenegro. E essa correria de hoje, como é que foi? A correria é bom, né? O festival tem essa coisa, essa característica da gente sair de um teatro correndo. Quer dizer, eu cheguei às 3 da tarde lá no Teatro João Luciano, no Shopping Novo Batel, para Cigarra e Formiga, saí correndo, vim aqui pro Piratas às 5, aqui no Lala, e voltei pro Fernanda para fazer Nem Freud Explica às 7, e agora tô aqui para fazer o Alto da Compadecida e depois a Casa do Terror. Você não parou nem um minuto. Não, tô morrendo de fome, queria comer um Big Mac agora, sabe? Uma salada, uma feijoada já tava bom mesmo, nesse momento. E depois, aí vocês dão uma acalmada, como é que é? Não dá para acalmar, né? Porque assim, a gente não tem apoio. Aqui o Lala é um teatro particular, não tem apoio de prefeitura, nem de estado, nem do governo, de esfera nenhuma, então a gente tem que produzir uma peça atrás da outra. O festival acaba domingo e segunda-feira é vida normal. Pra gente, a gente faz festival de teatro o ano inteiro, então a única diferença é que a gente concentra mais aqui nas duas salas, no Edson Dávila e no Lala. De vez em quando a gente faz em outros teatros e acaba tendo essa diversidade. Mas ao longo do ano aqui é a nossa casa com muitos espetáculos em cartaz. Então pra gente festival de teatro é o ano inteiro. É sempre corrido. Quando que você decidiu que você queria ser ator? Quando que você se viu ator? Na verdade eu comecei a fazer teatro por paixão. Mas não paixão pelo teatro. E sim pela minha professora de português, que era uma gata. Eu tinha 13 anos de idade, ela tinha 30. Eu fui apaixonadíssimo por ela nunca me deu bola. E na época ela montou um curso de teatro dentro da escola, lá no Rio de Janeiro, e eu fui o primeiro a me matricular. Era eu e 11 meninas. E eu comecei a fazer teatro nessa época, eu tinha 13 anos, e ela dizia pra mim, você tem muito talento, mas eu queria ir pra Marinha, eu queria ir pro Colégio Naval, e tanto que eu passei no primeiro lugar, eu queria ser engenheiro naval, fazer marinha mercante e tudo mais. E aí, com 15 anos, me mudei para Curitiba, do Rio para Curitiba, e aqui, sem querer, fui fazer com a minha prima a matrícula para o vestibular da faculdade de teatro, que era no Guaíra.
E ela me convenceu a fazer e eu fiz e passamos e, enfim, estou até hoje. Aí foi tudo sem querer, na verdade mesmo, estou sendo muito sincero. O teatro foi absolutamente sem querer na minha vida. E agora eu quero o teatro para sempre na minha vida. Hoje ele é a sua vida. É bem isso mesmo. Que maravilha. E aí, já tá quase pronto? Falta um pouquinho. Um pouquinho? Falta só um pouquinho, ó, o truque aqui, ó. Esse olho é seu mesmo. Excelente. É lindo. Meus olhos são castanho escuro. Como todo mulato que se preza, né? Mas como eu faço Jesus, e tem uma cena, bem na primeira cena ele diz que veio negro pra saber quem era preconceituoso, quem não era e tal, não sei o quê. Entendi. Aí eu quis conservar pelo menos uma característica de Jesus que todo mundo conhece, né? Sim. Agora o ator está se preparando aqui para entrar na cena como Jesus. Ele tem uma concentração, ele fecha os olhos, reflete, fica no momento só dele. Momentos antes de entrar no palco. O momento que o diabo entra em cena é uma cena muito forte, como a gente pode perceber por causa do jogo de luzes. É uma luz vermelha, uma luz que mostra para o público o tamanho que ele tem. Como o ator também está usando uma pequena plataforma, ele fica maior em cena que os outros atores. Calem-se! Vamos aos fatos! Estão tremendo? Tão corajosos antes e tão covardes agora!